Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 9 do livro Os Mensageiros, Ouvindo Impressões. Continuamos no primeiro dia, lá no Centro de Mensageiros, após a palestra de Telésforo. Agora André Luiz e Vicente estão andando pelos grupos, escutando impressões, escutando relatos. Deixando Celino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? Não tinha como. Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo uma voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. O marido, as filhas, não gostavam das atitudes dela, reclamavam, e ela, ao invés de calar, ao invés de trabalhar em silêncio, ela reclamava e entrava num fluxo de reclamação por todos os lados, por todos os parentes, e o ambiente doméstico ia ficando cada vez mais difícil de ter ali alguma compreensão. E a amiga diz: para trabalharmos com eficiência, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Porque o que a gente estuda, o que a gente aprende na doutrina, né? E é o que a gente acaba lendo, assistindo em palestras, a gente acaba aconselhando muito bem os outros. Mas será que a gente coloca em prática? A paciência, a tolerância, será que a gente coloca em prática? A gente é muito bom de dar conselho, de dar sugestões, de resolver o problema dos outros, com alguma palavra evangélica, com alguma inspiração. Mas a gente acaba esquecendo
de que a gente também tem os nossos conflitos e que a gente precisa resolver, sim. E temos a ajuda da doutrina para resolver. Mas acabamos esquecendo. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo, minha amiga, porque o meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica, em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Eles não colaboraram, eles não faziam o evangelho no lar comigo. Eu tinha que fazer sozinha. E isso a irritava. Ela queria que todo mundo a compreendesse e acompanhasse ela. Dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Afinal, ela estudava, ela lia os livros, ela assistia às palestras, ela frequentava o centro espírita, ela tinha conhecimento, então ela não admitia outras opiniões contrárias a ela. Em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos. Ele me enviava e eu respondia, e assim foram um enviando fluidos venenosos para o outro. Segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual, porque ela ficou preocupada em ganhar nas discussões com o marido, em ter razão, em falar do evangelho, querer que os outros façam como ela, mas ela não praticava o evangelho. Ela falava do evangelho, mas ela não praticava. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, um grupo de senhoras conversavam animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isto impressiona, você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita. Suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos
e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. Em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, minha amiga. Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mister, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Vamos fazer uma pausa aqui, que isso aqui é bem importante. A gente reencarna, com cada um com as suas tarefas, com as suas missões, na família, no trabalho, com os amigos. E aí nós estamos lá, empenhados, semeando o amor, mas à nossa volta vai ter opiniões contrárias, vai ter pensamentos contrários, vai ter assédio, ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade, nosso vazinho que todos nós temos. Sugestões inferiores da nossa animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço. Por que não vamos ao mundo físico para descanso injustificável? Ninguém está aqui para descansar. Todos nós estamos aqui para nos melhorar, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Compreendo agora. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendi a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho, meu amigo? Explico-me. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém,
de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais, de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas, e tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo, ainda hoje, que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira amada, porque ele não tentou continuar a sua caminhada sem a companheira quando ele perdeu ela no slide anterior, quando ela desencarnou. Ele não fez uma tentativa de caminhar sozinho. Ele tinha mediunidade, ele tinha sua vida, mas ele tinha uma certa dependência. E ao perder a companhia da esposa, ele rapidamente foi procurar uma outra pessoa, porque acho que ele não se via, não conseguia conviver sozinho. Então foi rapidamente à procura de outra pessoa, sem raciocinar, sem ponderar, e aí deu no que deu. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto. E era necessário acompanhá-lo. Aqui nesse capítulo nós podemos conhecer 4 casos de médiums que tiveram uma preparação em nosso lar, foram para a Terra para executar a tarefa mediúnica e, por motivos diversos, como a gente viu, só nesse capítulo aqui, todos falharam. Mas o que a gente pode refletir? Independente do erro de cada um, tem uma questão ali que pode ser parecida para todos, que foi a falta de preparação emocional. Os problemas emocionais é que pegaram. Cada um falhou de um jeito diferente. Um porque não tinha o apoio da família. Outro porque tinha medo de tudo e de todos. Outro porque tinha o apoio da esposa. Falha, e aí se viu a questão do apego, a questão do não conseguir ficar sozinho, a questão do querer ter razão, e aí fica nessa discussão e acaba não praticando a mediunidade. Conflitos emocionais, problemas emocionais que nós trazemos lá no nosso vasinho. O nosso vasinho de problemas que nós trazemos para limpar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o apego e mais outras palavrinhas. Nós todos temos o nosso vaso e a gente tem que pegar a doutrina, pegar o que a gente estiver estudando sobre espiritualidade
e colocar em prática para limpar o nosso vaso quanto antes, porque daí, independente da situação, a gente vai estar limpando o nosso vaso. Entrarmos no Espiritismo, mas ele não entra em nós. Ele não entra em nós porque a gente não exercita ele, porque a gente não está falando aqui de paciência, então eu vou ter paciência lá com meu marido que tem ciúme. O Evangelho está falando de tolerância, então eu vou ter tolerância com o meu outro marido lá que gosta de discutir comigo e eu quero ter razão. Tenho medo? Vou abrir o Evangelho e vou procurar ali. E vou saber que tenho anjos da guarda, que tenho mentores. E assim vai. É colocar o Espiritismo dentro de nós através da prática com todos. É difícil? É. Então, que possamos ver, reler, rever o vídeo e refletirmos. O que nós temos no nosso vaso para limpar? E será que a gente está limpando o nosso vaso ou ele está lá guardadinho e a gente está convivendo, a gente está brigando, a gente está discutindo, a gente está com medo? O que a gente está fazendo hoje atualmente? Vamos todos refletir juntos. Muita paz, muita luz e até o próximo capítulo.